Olá, tudo bem? Eu me chamo Gabriela, eu tô aqui falando em nome da Universidade Regional de Blumenau, da FURB, e estaremos tratando um pouquinho sobre a dança moderna. Vamos falar um pouquinho sobre as personalidades estadunidenses que influenciaram muito na dança moderna em seu começo. Há mais personalidades que também influenciaram muito nesse mesmo contexto, mas estaremos abordando mais sobre os nomes conhecidos como Martha Graham, Louis Foulet, Ted Shaw, Ruth Saint-Denis. Foram alguns dos nomes que apareceram no contexto dos Estados Unidos que estiveram influenciando dentro da dança moderna. Vamos começar por ela, então. Outra de nossas personalidades muito famosa e também muito importante foi Ruth Saint-Denis, nascida em 1879. Ruth Saint-Denis, ou Ruth Denis, que era seu nome antes dela adotar esse pseudônimo, e vinha do teatro, vinha também desse contato com dança. Ela fazia balé em sua infância, passou por conhecimentos de Dalcroze, um pesquisador muito importante, que trouxe conceitos de eurítmica, então sobre a rítmica das músicas. Então ela obteve esse conhecimento também e usou isso na hora de pensar sua dança e focou principalmente na espiritualidade. Então ela buscou crenças hindus, ela buscou crenças japonesas, egípcias, houveram várias histórias, várias pesquisas e ela foi trazendo isso. E no ano de 1914, 1915, quando ela esteve conhecendo Ted Shaw, então, juntamente com Ted Shaw, a Ruth abriu uma escola chamada Denis Shaw School, que foi uma escola muito importante no contexto dos Estados Unidos. Ela ficou até 1931. Então passaram diversas personalidades por essa escola, levam a dança para outros lugares, para ver como foi importante essas personalidades para que outros absorvessem e continuassem pesquisando, né? A Nani também fundou o Dance Program na Universidade de Aldef. Então ela foi uma personalidade bem importante para trazer outros contextos de dança, outros lugares para pesquisar dança. Publicou o seu livro, mais no final da sua vida, An Unfinished Life, uma vida incompleta. Temos então Ted Shaw, que estava fundando a escola junto com a Ruth Saint-Denis. Ted Shaw foi nascido em 1891. Então ele conheceu a Ruth mais ou menos ali por 1911, 10. Ele assistiu uma apresentação, ficou encantado. Depois eles tiveram contato anos à frente, acabaram ficando juntos e decidiram fundar essa escola. Graças a isso eles proporcionaram um contexto de pesquisa em dança excelente para outros bailarinos também estarem buscando essas influências e absorvendo. E logo depois de finalizarem as atividades dessa escola, Ted Shaw também produziu outras coisas. Ele desenvolveu um grupo exclusivamente com homens, então eles tinham um grupo só de homens que dançavam naquela época. Outra coisa também foi o festival que ele desenvolveu, o Jacob's Pillow, que é um festival que ainda atuam até hoje, ele ainda acontece nos dias de hoje, a gente pode pesquisar um pouquinho mais sobre. Esse é o site Jacob Pillow, tem muito material em dança. Temos então Martha Graham, nascida em 1864. Martha Graham dançou por muitos anos, dançou por mais de 70 anos e fundou também a Martha Graham Dance Company, que ainda exerce atividades, né? E Martha Graham esteve dançando na escola da Ruth e do Ted. Martha Graham ainda reverberou ainda mais, né? Porque ela levou essa dança para outros contextos também. Dentro da técnica que Martha Graham desenvolveu, ela buscava muito a centralidade do corpo, o centro do corpo, a respiração, o contato com o chão. Eram coisas que eram primordiais para pensar a técnica de Graham, principalmente a contração também. Diferente das outras técnicas, Martha Graham não se opunha totalmente ao balé, mas se aprimorava de algumas bases para continuar a sua técnica também. Vamos então agora, por último, mas não menos importante, sobre Louis Foulet. Louis Foulet foi uma atriz norte-americana extremamente importante que propôs uma aliança entre o teatro, a dança, o musical hall
e essas pesquisas e experimentações e trouxe para nós a dança serpentina, uma dança muito diferente que nós vamos fazer uma experimentação aqui para a gente ter uma ideia do que seria essa dança serpentina. Mas basicamente trazia movimentos muito esvoaçantes. Nós vamos deixar uma fotinha aqui, ó. Essa seria Louis Foulet na dança serpentina. Naquela época, o Louis Foulet não registrava muito o seu próprio corpo dançando. Nós temos muitos registros de discípulos dela, de pessoas que dançaram com ela, que tiveram aulas, e que também há registros desta dança serpentina, mas poucos registros de Louis Foulet dançando. Porém, os irmãos Lumière, anos à frente, voltaram nesse vídeo de Louis Foulet e coloriram ele para nós. Então a gente tem uma coloração artificial no vídeo, mas que também é muito interessante para a gente ver como que poderia ser feito isso muitos anos atrás, alguém que já estava pensando nisso e que criou e inovou muito para a época. Então vamos experimentar um pouquinho do que é essa dança serpentina. A gente vai precisar de uma coisa só. Como é uma dança que ela usa muitos tecidos e cria muito movimento, a gente vai precisar ou de um lençol ou de uma cortina, a gente vai precisar de tecidos longos. Então aproveita esse tempinho, arranje um tecido aí na sua casa, que a gente vai fazer uma dinâmica. Para essa atividade, a gente vai precisar de um tecido, ó. Precisa ser velha, porque a ideia é cortá-lo. Então, nós vamos ver aonde é o meio. Ele tem que ser mais comprido para os lados. Vai precisar que um pedacinho dele fique para trás, mas que a maior parte esteja para frente. Louis Foulet, como a gente pode ver nos vídeos, ela usava um vestido com mangas muito grandes. Como a gente não vai ter como fazer um vestido, a gente vai improvisar e vai brincar um pouquinho para entender mais ou menos como era essa dança. Então a gente vai pegar um pedaço, ó, pode ser uma mão, um braço, a medida de um braço. E a gente vai fazer um buraco para poder passar a nossa cabeça e essa parte vai ficar para trás. Então a gente pega uma tesoura, com a tesoura, medida de um braço, faremos então um buraco para a cabeça. Não precisa ser um corte muito grande. Um pedacinho assim, talvez não seja de bom tamanho. A gente pode esticar o buraco ou abrir ele com a mão mesmo. Vamos experimentar. Tadã! Vai ficar como se fosse uma bata compridona. E aí nós temos todo esse tecido aqui pra brincar. Pra ajudar, vamos achar as mãos aqui. A gente pega aqui na pontinha e escondemos. Assim a gente consegue ter um controle das nossas mãos. E aí a gente pode brincar com elas. Um movimento muito famoso e muito marcante é esse da gente jogar pra dentro e jogar pra fora. E o tecido ele vai fazendo uma onda. Quanto mais rápido a gente fizer, mais ondas ele vai criando. É interessante treinar para os dois lados separados. E agora a gente pode juntar os dois. Os dois pra dentro, os dois pra fora. Os dois pra dentro, os dois pra fora. E aí a gente pode ir brincando com isso. Esse